Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com indicação de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, professora Márcia Bühring, professora aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, professora. É um prazer estar no seu programa, professor Cristiano, e uma honra poder divulgar um pouquinho o meu trabalho com os seus convidados. Maravilha. Vou te fazer uma pergunta genérica, inicialmente. Na tua percepção, qual é o estado da arte do direito ambiental brasileiro, professora Márcia? Certo. Nós estamos evoluindo, eu diria assim, porque até bem pouco tempo o direito ambiental, ele era uma disciplina obrigatória dentro do curso do direito de uma forma geral. E nós evoluímos não só em relação à responsabilidade civil por dano ambiental, que eu quero falar um pouquinho, mas nós acabamos evoluindo também muito se nós pensarmos que o contexto do direito ambiental ele passou a ganhar voz, passou a ganhar vez a partir da Declaração de Estocolmo de 1972. Então, em 1972, por exemplo, nós não tínhamos uma preocupação tão importante ainda para a preservação, para a proteção dos danos ambientais. Isso aconteceu só, talvez aqui merece um registro, com a chamada Rio+20. Então, com a Rio 92, depois, na sequência, Rio+20, aonde o Brasil, então, ganhou um certo protagonismo na proteção ambiental. E eu diria que, passados todos esses anos, em torno já quase 50 anos, desde 1972, nós percebemos que o direito ambiental hoje ele se faz importante para empresas, para instituições que precisam verificar toda essa parte da proteção ambiental para que os seus produtos possam ser melhor vendidos, entre outros. Professora, e no que tange a responsabilidade civil ambiental, que eu sei que é um tema que a senhora pesquisa, a senhora é uma pesquisadora dessa área, o que é possível adiantar para o nosso telespectador? Certo. Eu sempre gosto, quando eu falo desse tema, inclusive, se me permites, eu acabei fazendo um pós-doutorado pela FDU, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sobre essa importante temática, sobre um quadro comparativo. Então, claro que são realidades distintas, se nós levarmos em consideração que no Brasil nós somos mais de 210 milhões de habitantes, e Portugal, nós temos aqui Lisboa, mais em específico, o total de habitantes chega mais ou menos a representar o que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, esse comparativo ele também se faz importante, mas principalmente quando se faz uma abordagem verificando os diferentes países em relação à responsabilidade civil por dano ambiental em contextos distintos, e é isso que eu acabei fazendo nesse meu pós-doutorado, e eu sempre gosto de dizer, nós passamos de uma responsabilidade sanção, que era fundada na culpa, que era centrado no autor, no comportamento lá do século XIX, por exemplo, evoluímos um pouquinho num segundo momento para a responsabilidade indenização, que é então que era fundada no risco, centrada aqui principalmente na vítima e também no dano, que se deu aqui no século XX, para que nós pudéssemos chegar aqui até o século XXI,
falando numa responsabilidade e antecipação, levando em conta importantes princípios que eu posso referir daqui a pouquinho também, mas fundado justamente esta responsabilidade civil na ameaça de riscos sérios. Então, centrada aqui tanto nas gerações atuais, como também nas gerações futuras, nos seres vivos em todas as suas ordens, não só mais o homem, né, no centro, e estamos então aqui no século XXI e estamos avançando para uma responsabilidade civil por danos ambientais que vem se consolidando na jurisprudência não só do Supremo, com o julgamento de ADIs, mas também do STJ, principalmente. Eu ia te perguntar sobre isso, tu acabou adiantando agora, sobre o respaldo da jurisprudência em relação a essa mudança cultural dentro da perspectiva da responsabilidade civil ambiental, porque nós temos um histórico que trabalha muito fortemente com a repressividade. E agora, paulatinamente, nós estamos revendo esse histórico e estamos a pensar na previsibilidade, na possibilidade de indenização antes da ocorrência do dano. Isso, processualmente falando, é algo bastante complexo, né, professora Márcia? Porque o próprio direito processual, ele tem seríssimas dificuldades para tutelar o fato que ainda não aconteceu. Lembro agora do saudoso professor Ovídio Araújo Batista da Silva, que tanto trabalhou com isso. Mas queria te ouvir mesmo assim sobre essa questão. Tu acha que realmente o sistema está preparado para a prevenção, para encampar o princípio da prevenção, que a gente sabe que é um princípio importante aí dentro da estrutura do direito ambiental, ou ainda nós não conseguimos nos libertar da repressividade e da necessidade da ocorrência do dano para daí gerar um efeito processual respectivo? Certo, certo. Eu sempre também gosto de deixar o registro de que nós precisamos, quando a gente fala desse tema, eu preciso partir de 3 fundamentos importantes, que é o fundamento da nossa Constituição, de 88, Constituição Brasileira de 88, também a parte do próprio Código Civil de 2002, que traz, então, a responsabilidade como cláusula geral da responsabilidade civil, porque é importante, pelo que eu vou mencionar até, em razão das diretivas da União Europeia, que eu já falo daqui a pouquinho. E um terceiro fundamento, que é aqui, justamente, a nossa Lei da Política Nacional. Eu vou falar desses 3 fundamentos para que eu possa fazer o vínculo com a parte jurisprudencial. O que eu quero dizer com o primeiro fundamento da nossa Constituição? Nós temos, pela primeira vez, a Constituição de 88 é a primeira das 6 constituições anteriores que traz um título próprio, um capítulo destinado à proteção ambiental, quando traz, lá no artigo 225, esse direito de todos a ter um meio ambiente que seja sadio, para uma melhor qualidade de vida, para as presentes e para as futuras gerações, e que incumbe e é um dever não só da coletividade, mas também do poder público de defesa e de preservação ambiental. Então, esse é um primeiro registro. Dentro desse fundamento, eu gosto de chamar a atenção para o parágrafo 3º, que é a responsabilidade civil por danos ambientais. Quando, lá no parágrafo 3º, leio mentalmente aqui, para não perder o raciocínio, menciona as condutas e as atividades que são consideradas lesivas aqui ao meio ambiente, que estas vão sujeitar aos infratores, que tanto podem ser pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a 3 tipos de sanções. Ou seja, sanções de ordem penal, da lei da política, da lei dos crimes ambientais, por exemplo, também sanções administrativas e, principalmente, a parte que é o objeto, o foco desse momento, que é a parte independente da obrigação de reparar danos causados. E aqui nós temos, a partir desse tripé da responsabilidade, a reparação dos danos. Então, hoje, num contexto mais atual, em razão desse fundamento, eu preciso dizer que a responsabilidade ela é objetiva, independe do critério da culpa, por exemplo, né? E, em sendo objetiva, ela é baseada na teoria do risco integral também. E aí nós vamos para o segundo fundamento.
porque o Código Civil brasileiro de 2002, o anterior não trazia, mas o atual, então, ele traz uma menção expressa lá no artigo 927, que aquele que por ato ilícito ele vier a causar dano a outrem, ele fica obrigado a fazer a reparação desse dano. Mas aí eu ainda não consigo ligar a responsabilidade civil por dano ambiental, e só a esse aspecto mais geral. Então, eu preciso me servir do parágrafo único que faz a menção que vai ter esta obrigação de reparar o dano, de novo, independente do elemento culpa, nos casos especificados em lei. Bom, mas nós não temos uma lei específica de responsabilidade por danos ambientais, como possui a Europa, por exemplo, em razão da diretiva da União Europeia. Eles possuem um regime próprio de responsabilidade. Então, a nossa lei específica, né, ela é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que aí já é o meu terceiro fundamento, que lá no artigo 14, no seu parágrafo 1º, traz, então, que é dever do poluidor, independente da existência dessa culpa, indenizar e também reparar os danos aqui causados ao meio ambiente. Acabei me estendendo um pouquinho na minha fala, mas deixo aqui esse registro desses 3 importantes fundamentos para nós. Mas esse é um tema bastante importante, é um tema que está se construindo ainda a nível Brasil. Nós temos muito ainda a falar sobre isso e, obviamente, que aqui no programa esse é um tema super bem-vindo sempre, porque nós estamos falando aqui, ao fim e ao cabo, de um direito transindividual, de um direito difuso, que é um direito ao meio ambiente saudável. Essa passa a ser uma preocupação brasileira mais pontual a partir da década de 90, mas hoje é impensável se cogitar qualquer atividade empresarial sem isso. Fazendo vínculo com o aspecto da jurisprudência, que de repente eu acabei me aprofundando um pouquinho nessa parte dos três importantes fundamentos também, mas a jurisprudência hoje, eu diria que mais a partir do ano de 2010, os maiores, os melhores julgados, eles acontecem efetivamente a partir do ano de 2010. E notem, se eu pego o Estocolmo para servir de referência de 1972, depois a Rio 92, depois a Rio mais 20, hoje, inclusive, vinculando isso aos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu diria que nós estamos atrasados em termos jurisprudenciais quando nós falamos, e claro, importantes casos aqui, faço até uma menção, importantes casos que nós tivemos, inclusive alguns de repercussão geral, que envolvem a parte do nexo de causalidade tão importante. Uma tese recente sobre o nexo causal, ela é importante porque eu estava pegando aqui as minhas anotações para verificar, aonde o STJ, então, confirmou um entendimento de que, ainda que a responsabilidade era um RESP 1.596.081 do STJ, que diz mais ou menos assim: ainda que a responsabilidade por dano ambiental ela seja objetiva e baseada, lastreada aqui pela teoria do risco integral, se faz necessário, se faz imprescindível para a configuração desse dever de indenizar a demonstração do nexo de causalidade, ou seja, esse nexo causal capaz de vincular o resultado lesivo à conduta que efetivamente perpetrada pelo seu causador, mesmo lembrando que o aspecto da culpa é de menos importância. Sequer as excludentes de responsabilidade normal, geral, elas são aplicadas para a reparação, para os danos ambientais. E é por isso que os princípios se fazem tão importantes. O princípio da solidariedade intergeracional, o princípio do desenvolvimento sustentável, não só mais econômico, como bem mostra a Constituição no artigo 170, quando traz, inclusive, um tratamento diferenciado para as empresas que cumpram com a proteção, com a preservação ambiental.
o princípio do poluidor-pagador, o princípio da prevenção e da precaução, entre outros importantes princípios, mas deixo já esse registro. Uma que não se esgota, né? A impressão que a gente tem é essa. Realmente, assim, já vou deixar o convite aqui alinhavado para a gente conversar sobre isso em outras oportunidades, porque é um tema super importante esse, é do interesse da coletividade. Eu quero te dar as boas-vindas aqui à Universidade Franciscana. A Márcia recém está integrando o nosso time aqui de professores da graduação da Universidade Franciscana e também de um projeto maior que estamos trabalhando, que é o projeto de encaminhamento do mestrado em Direito aqui da Universidade. Há um timaço sendo formado para que isso realmente se concretize e estamos aí na torcida que realmente aconteça. Mas, Márcia, aqui em relação ao programa e à TV, as portas do estúdio sempre abertas à colega e, como disse, seja muito bem-vinda. Certo, muito obrigado. Espero poder voltar várias vezes, porque nós precisamos vincular esse tema, essa importante temática, com a parte do descarte dos resíduos, com a parte da poluição, dos passivos ambientais também, entre inúmeras situações que as cidades hoje apresentam para que as cidades possam ser consideradas cidades melhores, para que nós possamos ter um meio ambiente efetivo. Muito obrigada, professor. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV na Universidade Franciscana. Até a próxima.